Hoje nós estamos aqui em Guaçuí para poder saber um pouquinho mais da história da Rita de Cássia Cogo. A Rita que é de Muniz Freire, né? Mas mora há muito tempo aqui em Guaçuí e ela tem várias obras. A primeira obra dela que ela estava me mostrando foi até feito um lançamento lá em Guaçuí e depois ela, devido às suas experiências dentro do ramo aí da educação infantil, começou a lançar e começou a escrever especificamente para criança. Inclusive ela está contando aqui uma curiosidade que ela vai falar aqui agora pra gente. Então assim, ô Rita, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas expressões, né? Sobre suas obras. O que você pensa na hora de escrever, igual você estava comentando comigo aqui, pra gente saber um pouquinho mais de você e das suas obras. Olha, o meu primeiro livro, ele nasceu de uma necessidade. Eu queria um livro, que eu trabalho, sou professora, um livro que falasse sobre o livro, alguma coisa que tivesse relação com o livro. E normalmente na época do Dia do Livro, sempre é Monteiro Lobato, não desmerecendo o grande autor, mas eu sempre queria algo diferente. Aí eu escrevi essa historinha que eu fiz um teatro na escola, deu muito certo. E esse livro também fala da boneca que não gostava de livro. E aí, essa boneca, na verdade, eu trabalhei muitos anos com educação especial. E quando você trabalha com a criança que tem muita dificuldade de leitura, eles têm medo. Então, às vezes eles falam alto, mas na hora de ler, eles têm medo. Então, um pouco desse medo da criança que tem dificuldade de ler. Então, é uma boneca, essa peca, levada, que não gostava de livro. E no final ela descobre, né? O livro passa a ser amigo dela, descobre. Então, ele vem também da minha experiência pedagógica de trabalhar com crianças especiais, que muitas vezes têm dificuldade de leitura, tem medo. A leitura é algo assim que dá medo. É desafiador, Isso. né? Aí, assim, eu falo um pouco também desse medo. E no final, porque eu convido a criança também, no final, a história repete para a criança desenhar. Que legal. Aí ele vai ser o autor, né, o ilustrador da história. Aí, assim como o Henrique desenhou, eu convido a criança, porque eu acho que o livro ele tem que ter asas. A criança tem que interagir com o livro. Aí eu fiz esse trabalho de interação, onde a criança vai ler, e um livro que a criança possa ler, desfrutar da leitura, mas também utilizar o livro como recurso e colocar a sua impressão aqui. Nossa, aí é um livro dentro de um livro, aí repete a história pra e a que criança desenha. De acordo com o que ela conseguiu. Com ela conseguiu. Aí o Henrique desenhou, né? Ele tinha 5 anos na época, e aqui qualquer idade. Esse livro eu fiz para educação infantil, mas ele funciona em qualquer idade. A criança pode expressar, né, dar a sua versão, né, através do desenho. Muito bom, excelente. E o meu segundo livro também é um livro que fala, é uma pergunta que eu fiz na sala de aula, é o que um livro tem. E a partir dessa pergunta que eu fiz para as minhas crianças, eles me devolveram brilhantemente a resposta, o que o livro tem. E aí fala das partes do livro. As crianças foram falando o que o livro tem. Aí que o livro tem capa, e o livro tem, né, autor, ilustrador, o livro tem letras, números. Uma criança falou, tia, o livro tem cores. Então, esse livro o que o livro tem sobre o foco da criança, o olhar que a criança tem sobre o livro. E aí eu falo sobre todas as partes que o livro tem e convido a criança a instigar também, se ele tiver o que o livro tem, o que compõe o livro. Que o livro é mais do que uma capa e páginas, tem coisas dentro dele, né? Muito legal também, super interessante. E esse aqui também é um livro, Minha Arca Não É de Noé. É um livro que eu falo de todos os bichos de A a Z. Olha! Aí tem todos os bichos de A a Z, e foi um trabalho também que eu desenvolvi na sala de aula, um projeto que a gente desenvolveu de alfabetização, de introdução das letras, sobre bichos. Aí eu construí um livro de A a Z. Aí a criança ela tem a oportunidade de conhecer livros, né? Animais simples, como também animais de outros contextos, de outro país. Aí no final, que foi muito interessante quando eu trabalhei, é o dragão de Komodo, que existe um dragão. A criança tem a fantasia do dragão de fogo. Sim. E aí a gente descobre que existe um dragão, que é o dragão de Komodo. E aí eu trabalhei o dragão de Komodo e atrás tem o convite da criança conhecer o dragão real. Então a gente brinca de história, é um livro de repetição, eu faço uma brincadeira
de rima, repetição. Então, algumas rimas e todo ele é uma repetição. Então, também é um livro de interação. A criança tem que repetir, né? Repete a primeira e a segunda eu leio. Então, também é uma interação com o livro. Esse aqui você tinha falado com a gente, né? Antes aqui da gente começar, que no lançamento dele você colocou... Não foi só o livro, fala pra mim. Esse livro aqui eu utilizo... É um livro que eu também faço o personagem com a técnica amigurumi. Aí o porco, o leão, o macaco, foi muito gratificante porque muitas crianças compraram, os pais compraram, tive esse retorno e o livro passou a ser o bichinho de estimação para a criança dormir. Aí eu tenho vídeo, tudo, aí a criança que dorme com o jacaré crecré, que é o personagem do livro, com o porco lambão. Aí de acordo, o macaquinho também, macaco Simão, a mãe falou, nossa, foi o melhor investimento que eu fiz, meus meninos dormem com o macaquinho. Então, assim, a partir, né, da experiência da leitura, o bichinho passa a ser o bichinho para dormir. Muito legal, espetacular. Mais alguma obra? Porque, gente, olha só a quantidade de obras que essa pessoa tem. E o Voo da Águia, que é um livro que eu escrevi na minha juventude. Que na minha época a gente tinha o hábito de ter o caderninho de anotação. Né? A gente tinha hábito até na escola de fazer cartaz, bilhetinho para o colega, cartazinho de feliz aniversário, cartãozinho, a gente tinha esse hábito. Então eu transformei todos esses cartõezinhos de felicitações, mais alguns pensamentos, e retratei alguma coisa sobre a minha vida nesse livro. É o Voo da Águia, foi o meu primeiro livro. É Voo da Águia porque eu saí da gaveta. Porque eu também, muito tímida, vergonhosa, tímida e muito vergonhosa, eu tinha medo de mostrar a escrita, porque todo mundo tem medo de falar errado, de escrever errado. E esse é um desafio, né? E a escrita a gente nunca está pronto, a gente vai estar sempre atropelando, porque ela é muito complexa. Mas esse desafio, então o meu desafio de lançar, né, esse voo no mundo complexo, amplo, mas muito prazeroso de se descobrir, né? Aí esse foi meu primeiro voo, que é o Voo da Águia. Esse aqui foi o que você fez o lançamento? Em Muniz Freire. Esse eu lancei porque eu tenho um poema que eu retrato sobre da minha infância, como era lá, né? Que legal. Inclusive tem um aqui, gente, falando, poema que chama Muniz Freire e um que chama Guaçuí. Muito bacana. Olha só, eu queria que você falasse um pouquinho agora, assim, sobre como que é o seu pensamento, como que você interpreta, vê a questão do autor no interior do Caparaó Capixaba, né? Os desafios ou aquilo que você vê de positivo, de incentivo, como que você, como autora, atuante, com 4 obras já publicadas, como que você enxerga, né, o autor no interior do Caparaó Capixaba? Olha, eu vejo assim, o autor, eu sempre falo assim, que a gente tem que, também a criança precisa ter um modelo. Se eu gosto de música, porque eu tive um avô que era maestro. Então eu apurei isso, eu gosto de ouvir, eu gosto de música clássica, porque eu tive alguém, um modelo. Então eu acho que ter um autor na cidade, na região, ele pode mover outras crianças. Eu tenho isso com os meus alunos. Meu vizinho, mãe, eu quero escrever um livro. Então, assim, as pessoas vejam, se ela escreve, eu também escrevo. E eu tinha essa fantasia, quando eu lia, quando eu era jovem, eu imaginava o autor algo muito grandioso, alguém muito surreal, né? Alguém que tinha dentro da minha fantasia infantil de criança, eu achava que quem escrevia livro era alguém que tinha algo muito grande dentro dele. Né? Tinha muito conhecimento, muita coisa. E aí você ter um autor próximo dizer, é possível. Então, principalmente quando a criança tem a oportunidade de desenhar, se expressar. Então, qualquer um pode. É possível se expressar, é possível desenhar. Eu posso não ter o dom para escrever, mas eu posso desenhar. O meu desenho tem valor. Então, assim, o livro, ele traz isso. Então, quando você tem um modelo, né, principalmente a criança de hoje, então, os melhores modelos é aquele que está próximo, não é o que está longe. O que está longe são grandes inspirações para a gente conhecer, mas quem nos transforma é quem está próximo.
é o pai, é a mãe, é o tio, é a avó. Então, na minha vida foi assim. Se eu gosto de verdura, porque eu tinha... Lá em Muniz Freire, quando eu morava, tinha lá o meu vizinho, que eu ia lá no quintal dele pegar verdura. Aprendi a gostar de verdura, porque eu tinha um modelo na minha vida. Se eu gosto de ler, meu pai escrevia jornal. Então, eu cresci vendo meu pai escrever. Então, quando se tem esse contato muito próximo, e aí você vê que é possível, isso é encantador. E eu vejo com meus alunos, por ele me conhecer enquanto escritor, eles querem escrever. Aí quando eu me refiro a outro escritor, eles falam, tia, traz esse escritor aqui. Então, ele já consegue fazer que o escritor é algo acessível. Né? E eu tive muito essa fantasia na infância, o escritor muito longe. Então, a gente tem que valorizar o que está próximo para a gente chegar ao longe. Senão, eu vejo assim, essa importância de valorizar o que está próximo. E você se sente valorizada? Assim, Porque a sua posição, assim, como você se sente como autor? Eu falo assim, eu escrevo para a criança me dá todo dia o retorno. Aí eu falo assim, que às vezes a gente é uma competição muito grande, a gente vive num mundo muito auditivo, muito visual, né? Então, assim, poucas pessoas se dão de verdade o trabalho de ler. Então, às vezes, o adulto hoje e algum adolescente hoje já abandona muito cedo. Mas escrever para a criança, eu me sinto valorizada pelos meus alunos. Eu acho que eles me dão esse retorno, me dão esse... E alguns ex-alunos que já estão adolescentes, tia, é você que escreveu esse livro. Então, assim, com as crianças, eu sempre falo, eu escrevo para a criança. E elas me dão esse retorno. O adulto, a mídia, a sociedade em si, né, a gente é muito massificado com muita coisa. Então, hoje, o adulto está se perdendo muito essa questão de ler. Né? Ler é algo que, algo que leva tempo. Então, o áudio, o visual, ele é muito mais rápido. Então, assim, o adulto talvez não valorize tanto, né? Porque a gente já está inserido no mundo de muita correria. Mas a criança, ela me dá o retorno. Eu me sinto valorizada pelos meus alunos. Você já participou de algum evento literário que não fosse aqui na região de Iguaçuí? Já participou de alguma coisa? Eu já participei na feira de Pirapitinga, né, em Bom Jesus. Meu primeiro livro eu lancei em Bom Jesus, no espaço Luciano dos Bastos. Na feira do Capixaba, em Vitória, na UFES, eu já participei. E aqui, agora, e eventos aqui da região mesmo. Lançamentos, muito bacana, muito legal mesmo, tá de parabéns. E agora, a partir de segunda-feira, fui convidada, a menina vai mandar o livro para passar para o Braille. E qual é o livro que vai ser? Aí eu não sei ainda, eu vou estar levando para ver se ela vai agregar os 3. Entendeu? Que também é possível, né, o livro ser adaptado para o Braille também. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. E é uma coisa que eu tô vendo que tá vindo forte, né? Porque não é a primeira escritora aqui da região que tá me passando esse tipo de experiência, que é essa inclusão, dar essa acessibilidade, né? Porque é interessante, é importante. Porque quando você fala em incentivar a leitura, né, fazer com que a leitura seja acessível, eu acho que isso aí é um papel muito bacana. E olha só que bacana, o telefone deu pau.